Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista deste sábado, dia 14 de junho de 2025. Avançamos com 19 graus de temperatura média na nossa região, agora já sem pingos de chuva que caíram há pouco lá fora, quando são 15 horas e 1 minuto. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar, mas estamos disponíveis online, em direto, 24 sobre 24 horas no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos pode encontrar nas redes sociais, basta ir a facebook.com/radioavfm, estamos lá com áudio e vídeo em direto, streaming, podem também interagir connosco, deixar os vossos comentários e, por que não, também o vosso gosto. Avançamos no dia em que está a decorrer em Ovar o Festival Internacional de Marionetas de Ovar. Se eventualmente tivermos aqui algum ruído de fundo que possa aparecer, tem a ver com o espetáculo que está a decorrer aqui no nosso largo. E já agora fica o convite, apareçam até amanhã ao final do dia, 40 espetáculos de rua para toda a família, completamente gratuitos. O FIM, o Festival Internacional de Marionetas de Ovar, está na rua pela 18ª vez. Hoje vamos falar aqui, eu diria que vamos meter água de alguma forma. Não literalmente, mas a nossa conversa vai andar à volta da água porque vamos falar de natação adaptada. O nosso convidado é o Rodrigo Patrício, ele tem 20 anos, é de Esmoriz. Temos também como convidada, que está atrasada e ainda se vai juntar a nós, a treinadora Carla Cardoso, do Clube Feira Viva. E o Rodrigo é um campeão, aliás, o Clube Feira Viva é bicampeão nacional. O Rodrigo, além de ter ajudado a Feira Viva a atingir esse objetivo, tem também vários recordes que foi batendo ao longo dos tempos e, portanto, esta é uma conversa onde talvez a palavra mais adequada seja superação. Dar as boas-vindas, Rodrigo. Está tudo bem contigo? Está tudo. Muito obrigado pelo convite. Nada, é um gosto ter-te cá. 20 anos, estou certo. Exatamente. Feito já uma semana, não é? Uma semana e alguns dias já. Sim, é à volta de uma semana, mais ou menos. Eu já sei, mas os nossos ouvintes não, porque nós fomos falando aqui em off. Há quantos anos é que tu começaste a nadar? Agora, no final de julho, vai fazer 14 anos já. 14 anos. Isso significa que tu nadas a maior parte da tua vida. Sim, mas no começo não foi já na competição. Certo. Como é que aconteceu? Eu tinha problemas... Não é bem problemas motores, é uma situação que tinha no pé. E por acaso, uma mãe de uma amiga minha... Não, sim, exatamente. Uma mãe da amiga minha acabou falando da minha mãe sobre a natação e comecei a nadar tipo só natação meio aquático, só mesmo no começo. Depois do meu terceiro ano de piscina, em que eu fui convocado para o Feira Viva. E desde aí estive com eles até hoje. E tem sido sempre a evoluir. Exatamente. Embora, sendo bem honesto, acho que a época que mais evolui foi esta, sinceramente. Sim. Foi um pulo gigantesco. Digamos que foi a tua época de ouro, aquela onde tu de alguma forma sentiste o resultado de todo o trabalho, porque isto não são coisas que se conseguem de um dia para o outro. Não. Quem quiser fazer isto é mesmo muito trabalho, muita dedicação, anos de treino. Sinceramente, não é qualquer um que consegue chegar a este ponto. Exatamente. É preciso a tal dose de resiliência e de superação. Exatamente. E muito foco, não é? Claro. Sem foco não há nada. Ok. Diz-me uma coisa, Rodrigo. Quando foste aprender a nadar, tinhas medo? Por acaso, a crawl não tinha, mas a costas tinha. Por acaso. Ok. Eu sei que é um medo um bocadinho estúpido, mas eu tinha medo por algum motivo de cair quando eu estava a costas. Certo.
de ficares desamparado de alguma forma. Sim, basicamente. Ok, mas isso já passou. Já faz muito tempo. E agora a água é o teu elemento, porque acredito que passes lá muito tempo. Passo 2 horas por dia, atualmente, de segunda a sábado, mas houveram vezes que era bidiário, ou seja, 2 treinos por dia, que juntando isso era 3 horas e meia dentro d'água. Certo. Fora aquilo que tens que fazer fora d'água, porque acredito que haja também muito trabalho de ginásio, musculação, preparação física. Exatamente. Não é? Porque às vezes temos aquela imagem, natação é mandar-se para dentro da piscina e nadar, mas há muitas outras coisas que é necessário fazer para atingirmos aquilo que tu atingiste, que é ser um atleta de topo de alto rendimento. Exato. Atualmente, em questão de ginásio, tenho segunda e quarta, das 10h30 ao meio-dia. Todas as semanas, só mesmo quando é folga por causa da prova. Quando é o dia todo, Certo. no domingo. Ok. E diz-me uma coisa, isso acaba por... como é que eu hei de fazer esta pergunta? Acaba por condicionar também muito o dia-a-dia da tua família, porque acredito que têm que andar contigo de um lado para o outro, levar-te para os treinos, trazer-te, mesmo se calhar a tua alimentação deve ter que seguir algum tipo de regras. Portanto, eu diria que os maiores fãs estão lá em casa. Provavelmente. Que na verdade, em minha casa e em casa de um amigo meu, que eu considero como irmão. Certo, ok. Que também faz parte da equipa e junto comigo é também um campeão. Muito bem. Tu és de Esmoriz, como é que foste parar à feira? Foi exatamente o que eu disse há pouco. Uma mãe de uma amiga minha tinha recomendado a natação e por acaso tentámos lá e desde aí que tudo aconteceu. Muito bem. Nós ainda não dissemos aqui, sei que isto para ti não é nenhum problema. Tu és portador de uma doença que te leva a encaixar na natação adaptada. Queres-nos dizer qual é essa tua dificuldade ou essa tua particularidade que te torna especial? Eu tenho espectro de autismo. Não é um grau muito elevado, mas tenho. Certo, ok. E explica-me uma coisa, isto é uma dúvida, pode parecer uma pergunta até estúpida. Fala-se em natação adaptada, assim como se fala em atletismo adaptado, em todas as modalidades adaptadas. É a modalidade que se adapta ao atleta ou é o atleta que se adapta à modalidade? Sinceramente, acho que é um bocadinho dos dois. Um bocadinho dos dois, ok. Ou seja, as regras na modalidade mudam um bocadinho, não é? Sim. E o atleta tem que fazer também o seu esforço para conseguir lá chegar e adaptar-se. Exatamente. É por aí? Acaba sendo, sim, principalmente por causa das diferentes classes que há. Ok. E algumas regras podem aplicar-se numa classe, mas não se aplicar na outra. Certo, muito bem. Isto tudo tu concilias com a vida normal, digamos assim, entre aspas. O normal, cada um entende por normal aquilo que muito bem entender, mas terás o teu dia-a-dia, terás os teus estudos, terás tudo aquilo que toda a gente faz, mais este esforço suplementar. É fácil conciliar isso? Não é fácil, mas com a ajuda certa consegue-se. Ok. E parte dessa ajuda tem que partir de ti. Exatamente. Na verdade, os grandes responsáveis por isso é a minha família. Muito bem. Devo-lhes muito. Muito bem. Olha, entretanto, a Carla Cardoso está a chegar. Vamos-lhe dar as boas-vindas. Deixa entrar. Força, esteja à vontade. Bem-vinda. Obrigada, desculpe um bocadinho. Muito boa tarde. Vamos deixá-la respirar, porque acredito que venha um bocadinho cansada. Se quiser colocar os fones também, esteja à vontade. E obrigado por ter vindo.
Consegue-me ouvir sem problema? Sim, consigo ouvir sem problema. Isto, a rádio em direto tem destas coisas. Desculpem. Não faz mal, não tem problema nenhum. Bem-vinda, Carla. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada eu pelo convite. Até pelo esforço para estar cá. Está a ouvir bem, sem sim. problema nenhum? Ok. Eu estava aqui, fui-me adiantando com o Rodrigo, e ele estava aqui a dizer que conciliar a vida normal com isto da alta competição, que não era muito fácil, que dependia muito dele, mas dependia também muito da família, sobretudo da família. Mas depende também do lado de lá, dos treinadores, do clube, das condições que são criadas, e já falámos um bocadinho, Rodrigo, agora vou aproveitar que já temos cá a Carla, para irmos então a esta, eu chamar-lhe aposta do Feira Viva na natação adaptada, porque estes resultados que têm vindo a conseguir, assim como o Rodrigo já confessou que no caso dele não foi de um dia para o outro, e que é um percurso onde se vai acumulando, não é? Experiência, saber e esforço e dedicação, do lado do clube tem que ser uma aposta também continuada, não se fazem campeões de um dia para o outro. Antes de mais, então, agradecer o convite. Nada. E, efetivamente, esta foi tudo começou com uma paixão, julgo que da parte dos diretores e dos dirigentes da empresa municipal e da Câmara Municipal da Feira Viva, e uma paixão em que o objetivo, efetivamente, estão muito bem delineados, mas que a aposta é mais no processo. Sim. O processo é um processo moroso. Se na natação, dita natação pura, efetivamente é preciso cerca de 8 anos para conseguirmos resultados, sendo que o ser humano não é, o habitat deles não é naturalmente o espaço aquático. Claro. Nestes meninos e nestes nadadores nós temos o processo das limitações funcionais adicionadas, não é? Pronto. E as especificidades de cada um, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente, todos diferentes, todos iguais. Claro que sim. São todos diferentes com as mesmas oportunidades de lá chegar. Certo. Pronto, e este foi a grande aposta, foi criar oportunidades para que qualquer pessoa com alguma limitação motora, sensorial ou intelectual tenha a oportunidade de chegar ao mais alto nível do rendimento esportivo. Certo. E neste momento já é uma aposta ganha. Sim, o objetivo está mais que concretizado. A nossa grande missão é conseguir ter pessoas que acreditam, porque isto mais do que acreditar depois é o dia-a-dia, não é? Sim. E é moroso e é desgastante. E é preciso investimento também. Exatamente. E quando as coisas não saem, haver sempre a esperança de que a nossa hora vai chegar. Certo. Não é? Para terem a noção, aqueles que nos estão a ouvir lá em casa, a equipa de natação adaptada da Feira Viva é bicampeã nacional. E ganhou este ano o campeonato, nada mais, nada menos do que contra 2 clubes dos grandes. Ou seja, nós não estamos aqui a falar, porque às vezes há estes mitos. A Feira Viva venceu porque aquilo é meia dúzia de clubes de terra e como tem ali mais um bocadinho de investimento, venceu. Não, venceu contra o Porto e o Sporting, salvo erro. Exatamente. E, portanto, estamos aqui a falar de clubes que quando apostam a sério, o que traz ainda mais mérito à vossa vitória. Sim, efetivamente, nós desde que iniciamos o projeto, em 2007, demos a volta ou marcamos pela diferença, pelo profissionalismo que colocamos no desporto adaptado desde o primeiro momento. A nossa luta é sempre nos lugares primeiros, nos lugares cimeiros, ou seja, quando não ficamos num dos lugares do pódio, para nós é algo que temos que rever e refletir acerca das épocas e do trabalho. E ser bicampeã nacional da equipa masculina diz-nos que o processo efetivamente está consistente. Está lá. Está lá, certo? Sendo que na feminina
perdemos, não perdemos, os outros foram mais fortes. Não ganharam. Exatamente. O segundo lugar passou para o Futebol Clube Porto e com mérito das meninas. E é esta o nosso foco, é após o resultado, perceber o que é que nós podemos melhorar e tornar-nos mais fortes que os outros. Porque é que não ganhamos e vamos lá corrigir para ganhar para a próxima. Exatamente. Ok. Rodrigo, diz-me lá uma coisa. Tu não ganhas sempre, seguramente. Haverá provas ou situações em que não ficas em primeiro. Ficas muito triste quando isso acontece? Há vezes que acontece, realmente. Não posso mentir, nesse caso, que o Ricardo acho que sabe disso. Já houveram casos que eu fiquei muito para baixo. Mas aprendi com esses erros. O importante mesmo é aprender para conseguir melhorar e evoluir depois. Certo. Para tudo há dias, diria eu, não é? E se calhar há dias onde até nadar também não era o que te apetecia. Digo eu, pergunto eu. Normalmente nadar eu gosto de ir para lá. Sentes-te bem. Eu vou mesmo porque eu gosto. Claro. Não é porque eu sou obrigado nem nada. Certo. Era o que mais faltava também. Era o que faltava. Mas claro que há casos que normalmente a mente pode não estar tão bem e há casos que possa ser um bocadinho mais ruchado. Certo. Isso é perfeitamente normal. Ou seja, o que estávamos a falar há pouco, da preparação, que não é só entrar para a piscina e nadar, há depois o ginásio, há tudo isto, mas há também esta preparação psicológica que na alta competição é muito importante, não é? É sim, senhora. E efetivamente é o que torna, no mesmo nível do alto rendimento, é o que faz a diferença. É o mentalmente o que traz o foco, digamos assim. É o que faz com que seja um nadador de primeiro lugar ou de segundo lugar. Certo, ok. É o que faz a diferença. Ok. É mentalmente estar preparado, ter toda a parte da imagem da prova trabalhada e focar nesse âmbito. É o que faz com que motivacionalmente se sintam mais fortes que o outro que está ao lado, sabendo que o outro também trabalhou para estar no mesmo nível e que também tem garra para ganhar. E é o clique, é aquele que perante o esforço máximo, o desgaste máximo, consegue ir mais além. Eu costumo dizer, é aquele que tem a energia evológica. Certo. Não querendo criar aqui nada. Sim. O que tem aquele extra, o que o dá aditivo. O aditivo. Muito bem. Ou seja, eu escrevia na introdução no anúncio desta entrevista, que esta conversa iria andar à volta da palavra superação e não estava errado. É a superação dia a dia, porque não é só nas provas, essa superação tem que vir do dia a dia mesmo, em cada instante, em cada momento. Uma vontade que tem que vir de dentro para fora. Em cada tarefa. Não é? Em cada tarefa do treino. E isso é extraordinário. Sobretudo, estamos a falar de um grupo de quantos atletas, mais ou menos? Na parte competitiva, nós estamos a falar de volta de 17 a 18 nadadores. Ok. Todos com limitações diferenciadas. Claro. Divididos por 5 pistas de treino. Nós temos o privilégio de ter uma piscina só para a natação adaptada no horário do nosso treino. E a divisão é feita por níveis de desempenho. Sendo que temos 2 nadadores que têm, em termos motores, não têm qualquer limitação, ou seja, são nadadores que, e o Rodrigo inclui-se neste grupo, sim. Em que anda mais, faz mais metros que os outros todos, sim, não é? Sim. E eu acho que o segredo do treino da natação adaptada é nós treinadores, conseguirmos adaptar e moldar a todas as áreas em 2 horas de treino, que nós temos os meninos disponíveis para nós os trabalharmos. Sim. E é nós termos este jogo de cintura de conseguirmos chegar a todos ao mesmo tempo, sabendo que têm limitações ou funcionalidades diferenciadas. Eu há pouco perguntava ao Rodrigo o termo adaptado, que existe tanto na natação como no atletismo, Sim. como em todas as modalidades, e eu perguntava-lhe se era a modalidade que se adaptava ao atleta ou o atleta que se adaptava à modalidade. E ele dizia-me que é um bocadinho das duas coisas, mas se calhar também tem que ser tudo o que está à volta. Eu acho que é tudo, não é?
Tudo tem que ser adaptável e moldável até ao momento, porque efetivamente eles não vêm com a mesma predisposição todos os dias dos treinos. E também sabem, como perante a pessoa que tem à frente, o treinador que tem, porque nós somos uma equipa técnica de 6 treinadores, perante o treinador e a pessoa que tem à frente sabem como se trabalhar e como se apresentarem perante o treino. Ok. Sendo que o treino é pensado unicamente por uma pessoa, que sou eu, que sou a coordenadora do projeto, mas eu sei que o treino que eu penso, ministrado por outro colega, não vai ter o mesmo resultado que se fosse eu a treinar ou se fosse outro colega. Há sempre o toque, digamos, da pessoa. Há sempre o toque que leva também a chegarmos a todos, não é? Porque se eu consigo ter empatia, ou eles terem mais empatia, de certos deles terem mais empatia comigo, há outros que têm mais empatia com o meu colega ou com a minha colega. Certo. E conseguimos chegar, o resultado foi o bicampeonato, por isso acho que todos conseguimos tocar-nos em todos os nadadores. Olha uma coisa, Rodrigo, para além de seres campeão, já bateste, eu nem sei quantos, nem vamos estar aqui a enumerar recordes nacionais, por aí fora. Já te aconteceu estar na partida, imediatamente antes de saltar para a água para começar a prova, e dizeres a ti próprio, hoje vou bater um recorde? Sinceramente, acho que posso usar um exemplo do Campeonato Nacional recentemente. Nos 200 bruços, já estava na cabeça, eu vou bater o recorde hoje. Ou seja, atinges aquele nível de confiança tal que tu vais para a prova, não é para ganhar, é para bater um recorde. Exatamente. Como já ouvi, e próprio digo agora, a disputa dentro da água não é com o pessoal que está à volta, é connosco. Isso é muito interessante, porque acredito que seja mesmo, até porque na natação não é como no atletismo que dá para olhar para trás para ver se o outro está mesmo a chegar. Vocês estão sozinhos na água, não sabem o que é que está a acontecer nas outras pistas, não é? Exatamente. E portanto a luta é contigo próprio e com a água. Claro. O que é que complica mais? É a água ou és tu? Sinceramente, acaba-se... Depende dos dias. É uma pergunta difícil, por acaso. Acredito que sim. É uma pergunta difícil. Acredito que sim. Mas a água é sempre aquilo que dá para vencer, não é? Exato. E às vezes nós temos as nossas limitações e há dias em que não nos conseguimos vencer. Paciência. Amanhã há mais treino, não é? Mais esforço, mais dedicação e para a próxima lá estaremos. Já tiveste alguma vez vontade de desistir? Não. Não Isso passa nem pela perto. tua cabeça? Nem perto. Ok. E estás-te a ver daqui a uns anos a continuar na natação? Claro que sim. Ok. Lá no Feira Viva, de alguma forma, não sei como é que é de perguntar isto, encontraste uma segunda família, uma outra família? Exatamente. Isso é muito importante também, não é? Saberes que chegas ali, que já conheces toda a gente, aquele abraço com os amigos, aquela picardia, não é? Porque deve haver também essas situações, vamos lá uma corridinha, vais que eu vou-te ganhar hoje, não é? E tudo isso faz parte. Exato. Ok. Inclusive em brincadeiras entre o pessoal também há bastante. Sim. Aquilo é basicamente um ambiente, não só de trabalho, mas também de convívio. Eu vejo um bocadinho isso, na verdade. Ok. Porque não é só trabalho. Também tem o equilíbrio entre o trabalho e o convívio entre o pessoal. Certo. Eu acho que uma equipa que não tem relação social entre si não vai funcionar. Muito bem. Vamos imaginar que tu fazias uma grande asneira fora do desporto. Portavas-te mal em casa, uma coisa qualquer, e os teus pais tinham que te aplicar um castigo e decidiam que te iam aplicar o pior castigo que pudesse haver. Seria tirar-te da natação? Provavelmente deve ser. Seria um grande castigo. Atenção, eu não estou a dizer que isso vai acontecer, até porque acho que tu és bom rapaz e não te vais portar mal, não é? Até porque entre os estudos, as tuas obrigações e a natação não tens tempo para te portar mal. A verdade é essa, não é? Houve uma altura que realmente era. Atualmente estou mais focado na natação, porque a escola já acabou a fazer 2 anos já. Ok. Precisava mesmo de um tempo para a minha cabeça descansar.
na altura. Certo, Porque muito eu estava com a bem. cabeça muito sobrecarregada na altura. Ok, muito bem. Eu diria, Carla, que o desporto, e nomeadamente aqui a alta competição, para além da parte competitiva, e se calhar isto não é só na alta competição, é em todos os escalões, também tem o condão de formar pessoas, de lhes dar ferramentas para a vida, de criar aqui o sentimento de equipa, sobretudo. Há aqui um conjunto de, eu diria, ferramentas que são muito importantes e que vêm do desporto e da prática desportiva. Sim, eu acho que o que está inerente são muitas competências que eles adquirem só pelo facto de terem que ir à piscina diariamente, porque um dos grandes objetivos que nós temos, e quando nós falamos neste tipo de população, é que eles não se sintam únicos, porque eles na sociedade sentem-se únicos, não é? Eles são diferentes na escola, onde estão inseridos, e num sistema de inclusão em certas escolas. Sim. E num sistema de diferenciação noutras, não é? Certo. Pronto, por isso aqui o objetivo é eles sentirem-se o outro, ok? E depois, junto das famílias, um grande problema ou um grande desafio que nós temos é trabalhar a autonomia, ou seja, eles, Sim. atenção, vamos tirá-los da bolha e eles vão ter que começar a ser autónomos e terem que se integrar no nosso processo. Muito bem. Porque nós temos todo um processo diferenciado em que o nadador, até mais ou menos os 2 primeiros meses, nós percebemos se ele é capaz ou não de se desenrascar sozinho, e a partir daí, independentemente do tempo que ele demorar, porque depois isto é moroso, é um processo, Claro. né? Ele tem que começar no balneário a ter a sua autonomia. Porque depois, quando formos para provas, são 2 ou 3 treinadores para uma equipa, Claro. por exemplo, de 24, como já Certo. fomos, ou de 26, como já Certo. fomos. E outra coisa que nós tentamos incluir aqui é a entreajuda. Ou seja, os mais capazes, os nadadores mais capazes vão ajudar os nadadores menos capazes a eles se tomarem banho, Sim, orientar-se. Às vezes basta só dizer que falta o shampoo, agora veste a cueca, pronto. Certo. E às vezes, e isto é incutido e é trabalhado na nossa equipa. Ou seja, nós não estamos ali só para torná-los nadadores, estamos ali numa transformação destes jovens em adultos. Sim, Disponíveis. disponíveis e autónomos, que é, julgo eu, uma das maiores preocupações das famílias destes jovens, não é? E olhar para o outro. pelo exatamente, outro. Que eles exato. aqui, o que acontece na nossa sociedade é que tem muita gente a olhar para eles, por Sim, eles, não é? sim. E convém também eles olhar pelos outros, que Claro. há muitos menos capazes. Claro que sim. Rodrigo, lembras-te da primeira vitória? Sinceramente... São não. tantas que já não te Pois. lembras. Pior que é verdade. Mas já tem uns anitos. Ou seja, tu não começaste a ganhar há 1 ano ou 2. Não, isso já faz muito tempo. Portanto, tu dizias-me que já nadavas há 14 anos, sei lá, começaste com vitórias há 10, talvez? Ou não estás assim há tantos anos no Feira Viva? Não. A questão de Feira Viva em si foi por volta dos 10 anos, realmente já. Ok, 10, ok. Não, 10, 12 anos, verdade. Muito bem. Que foi, como eu falei, o terceiro ano é que eu fui escalado para o Feira Viva. Mas eu acho que só se eu não estou em erro, só na época seguinte é que eu... Na verdade foi um incidente, um surto de raiva que eu tive na altura, porque eu na altura não sabia como é que a competitividade funcionava, e eu fiquei obcecado por ter uma medalha. Certo. Mas desde aí eu aprendi, já sei que não é sempre que se vence, mas sinceramente acho que a primeira vitória não consigo lembrar qual seja. Muito Já. bem. É como disse, já foram tantas que Certo. se perde a conta e Certo. nem sabe. Digamos que tu agora trabalhas mais para a próxima vitória. Também, É um pouco isso também que te alimenta. também. O que é que tu fazes a tanta medalha e taça? Tens tipo algum armário onde colocas isso tudo? ou nem ligas por aí além? Na verdade tenho 2 caixas cheias já, algumas já nem cabem, já estão algumas numa outra gaveta, Sim. mas por acaso uma coisa fixe que fizemos recentemente, que uma professora que nos pedia para fazer uma palestra em algumas escolas, e nesta última recente entreguei uma medalha à escola,
Aqui mesmo, a Escola dos Combatentes. Muito bem. A Escola dos Combatentes. Epá, foste logo à minha escola dos meus filhos. A Escola dos Combatentes é aqui mesmo no centro da cidade e é uma escola que tem uma dinâmica interessante, se calhar também lá está, tu teres lá ido. Ou seja, tu, a partir desta prática desportiva, depois ainda vais dinamizar, seria palestra, um workshop, falar sobre a tua experiência. Exatamente. É isso que vais fazer às escolas. Exatamente. E então, qual é o feedback que tu retiras dessa malta? Sinceramente, um sonho tornado realidade. É? Porque a alegria que eu vejo naquelas crianças é algo genuíno Sim. e faz-me ter uma nostalgia da época que eu era com eles. Ok. Se calhar tu sentes algo que eu sinto muito nessas idades, que é ou te amam ou te odeiam e mostram-te. Não há máscaras nem filtros, não é? Exatamente. Eles são exatamente o que estão a sentir à tua frente naquele momento. E isso é muito interessante. Tanto que por acaso há um vídeo justamente da Escola dos Combatentes, que é justamente as crianças abraçando com uma alegria absurda e eu adoro isso. E aconselhas as crianças a praticar a modalidade? O que é que tu fazes nesses momentos? Ou é só falar da tua experiência? Eles acaba sendo que eu falo um bocadinho da minha trajetória e depois as crianças mesmo fazem perguntas sobre a minha carreira. Ok. Ou mesmo sobre mim, Muito bem, em si. muito bem. Carla, eu já sabia que vinha aqui um nadador, não sabia que vinha um embaixador da natação adaptada. Isto é muito interessante. Eu acho que faz parte da filosofia do clube esta dávida e este envolver. Eu acho que é importante envolver as comunidades, dar a conhecer, também numa perspectiva não de marketing, mas de dizer que nós estamos aqui, há muita Sim. gente ainda que não nos conhece. Claro. Ainda aí esta semana fomos abordados por um senhor, um pai de Cocujens, e eles disseram: professor, eu tenho pena de não ter sabido isto há mais tempo. O miúdo está com 17 anos, também tem espectro de autismo, e efetivamente é muita a publicidade que nós fazemos, mas há sempre gente que não nos conhece. Sim, sim. E nada melhor do que eles falarem na sua própria, em primeira voz, Sim. não é? Para o público e para os alunos e a população, porque efetivamente neste momento eles estão todos na parte escolar. Isso é muito interessante. Do ponto de vista, digamos, da formação do atleta em si, quanto mais cedo começar melhor ou é indiferente? Quanto mais cedo começar, melhor. Quanto É, não é? mais ambientação já tiver com o meio aquático, melhor vai ser, não é? Há muito mais predisposição, há muito mais competência. Se não for mais nada, perceber como é que a água se envolve connosco. Certo. Porque efetivamente não basta gostar da água, não é? Nós temos que ter respeito pela água e pelo meio que é. Verdade. Porque nós somos seres terrestres, não Sim, somos sim. Sim, seres sim. aquáticos. Por isso, acima de tudo, é o respeito pelo meio. Independentemente de nós estarmos numa piscina, num lago, numa lagoa, num rio ou no mar. E isso, desde tenra idade, pode ser trabalhado até pelo exemplo dos pais em casa, não é? E depois, claro, quanto mais competências, quanto mais saber como contornar as nossas limitações como seres humanos, melhor. Diga-me outra coisa, Carla. Entrar para o Feira Viva Natação Adaptada significa obrigatoriamente competir ou eu posso apenas fazer natação recreativa? Não. Para nós, Feira Viva Natação Adaptada, o nosso grande objetivo é competição. ensino da natação e competição. Ok. Temos neste momento 4 polos, em Santa Maria da Feira, em Fiães, em Lourosa e em Canedo. Nas várias Nas piscinas. várias piscinas da Feira Viva, do HMC Sports, em que temos as aulas de natação para recreação e para os meninos só aprenderem a nadar e para estarem e terem como
atividade recreativa e lazer. E a natação de bem-estar, digamos assim, Exatamente. sem fins competitivos. Sim. Ou seja, cada macaco no seu galho. Sim. E se calhar o sucesso vem daí, não é? Sem misturar tudo, Exato. aqui vamos nos focar nisto, ali a coisa é Sim. mais séria e vamos trabalhar... Foi algo que foi construído, não é? Sim, sim. Porque inicialmente nós tivemos a necessidade de acolher todos. Claro. Mas, entretanto, nós tivemos que definir nossas prioridades e pôr o clube a trabalhar para aquilo que foi Muito bem. criado. Rodrigo, quem é o teu maior rival na natação? Tens assim Bom. alguém que te digas um dia vou vencer aquele? Eu acho que atualmente o meu rival, também a quem eu já falei, o meu melhor amigo, barra irmão, Samuel Duarte. Ok. Então fica tudo em casa, Basicamente sim. não é? Fica tudo... Ele é do Feira Viva também. Contigo. Temos o Armando. Então é que hora ganha um, hora ganha o outro, é? Há aqui este despique permanente? Acaba sendo, e principalmente isso é usado também nos treinos. Ok, certo. Justamente para um conseguir forçar o outro a ir além. Mas isso é excelente, porque é uma motivação extra, Exatamente. não é? Aqui os atletas a ajudar os treinadores, de certa forma. Isso é muito interessante. E diz-me outra coisa. Tu fazes uma série de provas, ou seja, presumo que haja bruços, costas, em várias distâncias. Tu tens alguma especialidade ou fazes tudo? Faço tudo. 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 Desde que perdeste o medo de nadar de costas, não é? Que me confessaste há bocadinho que no início tinhas medo de nadar de costas. Sim, sim. E onde é que tu te consideras melhor? Que sentes, isto aqui é mesmo a minha praia? Eu acho que atualmente é no bruços e no costas, sinceramente. Ok. E que distância? Venha ela. Bom, exatamente. Acaba sendo isso. Isso é muito interessante. E eu tenho alguma dificuldade em imaginar o esforço que é necessário para conseguir chegar ao nível a que tu chegaste. Dentro da equipa, sei lá, vamos imaginar, um dia o Rodrigo não consegue o resultado que queria, tem o colo dos outros, isto também funciona assim, Sim, sim. Na compensação, digamos assim, não é só em casa, é logo ali. Acima de tudo, é no momento, não é? O momento em que eles saem da água, quer queiramos, quer não, é o momento em que eles têm a noção e a imagem daquilo que fizeram. E então, independentemente de ser para retirar erros ou para dar o suporte positivo, tem que ser no momento, porque depois, se formos falar no dia a seguir, a maioria já não tem a percepção daquilo que fez. Quando eles saem frustrados com o desempenho que tiveram, nós temos sempre uma palavra de olhar para o lado positivo, vamos ver o que é que conseguimos agarrar dali para o lado positivo, mas efetivamente depois o nosso foco é no lado onde nós podemos melhorar, sempre. Sendo que a equipa, por norma, apoia, dá sempre, eles têm um ritual de passar por todos para dar o incentivo para eles irem para a prova, e a mesma coisa acontece quando eles regressam. Passam por todos e eles parabenizam. Sendo que quando chegam ao treinador, o treinador pode parabenizar ou não. Certo. E eles aí percebem. Quando eles estão na água, nós já damos o feedback com um like ou com um médio ou com um unlike, para eles perceberem se foi, porque muitas das vezes não é só o tempo, não é? Sim. Eles entram na prova, muitas das vezes estivemos a trabalhar técnica, algo que nós queríamos que eles alterassem, e o objetivo daquela prova é eles colocarem em prática aquilo que nós estivemos a trabalhar. E aí, porque eles chegam ao placar e veem se têm o tempo melhor ou não, não é? Certo. Mas muitas das vezes o nosso objetivo é mais tático, de percepção de como é que eles têm que fazer, por exemplo, uns 400 livros, do que propriamente melhorarem o tempo ao final. Nós temos provas para melhorar a tática e temos depois provas para
em que tudo tem que sair bem. Certo. E o Nacional, por norma, o Rodrigo, por exemplo, nas últimas 3 provas antes do Nacional, andava muito frustrado porque não conseguia melhorar tempo, mas o nosso objetivo não era melhorar tempo. Eu estava sempre a dizer, Rodrigo, atenção que o nosso goal, o nosso objetivo final é o Campeonato Nacional, não é aqui. Certo. Vamos nos focar noutras coisas que temos que melhorar. Mas eles, quando entram dentro da água, querem sempre ganhar, não é? Claro, claro, faz parte, não é? Sim. Rodrigo, a Carla falava aqui de técnica. Acredito que muitas vezes sejam pequenos pormenores, um pequeno movimento, fazer de outra forma. Já houve algo que tenha sido particularmente difícil tu conseguis fazer, por exemplo? Eu acho que até hoje ainda há. Então, Por exemplo, a parte final da abraçada de costas, que ainda acaba fazendo muito esticado. sempre, Ainda mais. sempre as costas. A perseguir. Mas também acontece a bruços de continuo com o problema de levantar, não consigo levantar o cotovelo o suficiente ainda. Uhum. Mas em compensação em bruços estou conseguindo colocar o tronco mais para a frente e não tanto para cima. Ok. Que é uma coisa que estava a ser preciso ser trabalhado. Certo. E mariposa, ainda o problema dos braços ainda muito abertos. E a crawl é mesmo questão da parte. Sinceramente, eu acho, na minha parte, que é a rotação do tronco e eu ainda tenho um vício no final da abraçada crawl meio que abrandar. Eu acho que é isso. Ok. Ou seja, há aqui ainda muito trabalho para fazer. Exatamente. E quem sabe, daqui a 10 anos, esses pormenores estejam resolvidos e haja outros, não é? Porque os treinadores vão estar sempre à espreita de qualquer coisa que ainda dá para melhorar a seguir. Tens essa noção, não é? Que a perfeição aqui, se calhar, não existe. Claro que tenho essa noção. E muitas vezes o treinador mesmo vai falar e muitas vezes por acaso já consigo perceber que isso aconteceu e até me perguntam, Rodrigo, o que é que achas que podes melhorar? E aí eu respondo. Muito bem, muito bem. Ou seja, também o atleta ter a noção daquilo que pode melhorar. Isso é muito importante. Já te deu alguma vez vontade de dizer ao treinador, olha, venha para aqui você e faça? É todo estranho. É todos os treinos. Porque, na verdade, se calhar o treinador está a exigir do atleta aquilo que ele não consegue fazer, mas compreenderás que essa é a função dele, obviamente. Claro. Não é? Isto aqui foi só uma parte em jeito de brincadeira, mas às vezes deve dar vontade. Não falo por mim, sinceramente, mas muita gente que Isso é uma realidade, não é? E já aconteceu alguma vez, sei lá, saís do treino aborrecido e com a tua família desabafares, aquele treinador, pá, algum dia eu vou-lhe responder torto ou qualquer coisa? Não? acho que não. Compreendes que tem que ser, não é? Exatamente. E vais para ali focado, porque também, como dizias há pouco, não vais obrigado, vais porque gostas. Claro. E isso acredito que te dê também uma satisfação extra e que te dê vontade todos os dias de levantar com energia e vamos lá mais um dia. Exatamente. Funciona assim? A motivação e a vontade de fazer são dois fatores que ajudam muito no dia a dia também. Ok. E como é o Rodrigo a nadar fora da piscina? Chegas ao mar e lá vai ele, tipo golfinho por lá fora, ou respeitinho que é muito bonito? Não, atualmente é mais respeito. Mesmo se eu perder para outra pessoa, eu parabenizo a pessoa por respeito, porque sei que a pessoa também teve trabalho e, como a própria Carla disse, respeito entre toda a gente é bastante necessário. E um atleta não é só um que vence tudo, também é um que sabe quando tem de reagir quando ganha e sabe também perder. Ok, tu respondeste-me noutro sentido que não era o da minha pergunta. O sentido da minha pergunta era, fora da piscina, sei lá, quando vais para a praia, por exemplo, Tá. atiras-te para o mar e toca a andar, ou Não. sabes que sabes nadar e bem, melhor do que muitos, do que quase todos, não é? Mas tens também a noção de que ali não é um ambiente tão controlado como a piscina e que é preciso ter cuidado. Claro. Eu, quando é na praia, tenho bem bastante cuidado para não entrar demasiado. Certo, ok. Na vez de nadares na perpendicular da praia, nadas na paralela. Sim. Ok. E depois ainda também tem a particularidade que a água na praia é mais fria, não é? Não dá tanta vontade. Isso foi sempre um problema. É sempre um problema. Muito interessante.
Carla, desafios que venham por aí. Seguramente que há sempre vontade de fazer mais. Sim. Qual é o caminho? Como alguém costuma dizer, eu tenho um grande amigo treinador que ele costuma dizer: nós somos os eternos insatisfeitos, não é? Nós acabamos de ganhar uma passagem para ir para os Jogos Paralímpicos e já estamos a pensar em passar à final dos Jogos Paralímpicos, ok? Ou seja, nós somos os eternos insatisfeitos. Relativamente à nossa perspectiva agora em termos de clube, acima de tudo, é colocar o Rodrigo e o Samuel no projeto de alto rendimento. É este o nosso foco. Este ano foi um ano zero. Nós mudamos de direção na federação. Temos que nos enquadrar nas funcionalidades da nova direção, não é? Quer queiramos, quer não, os outros, foi muito tempo que tivemos. Pois há sempre uma adaptação, não é? Exatamente. Pessoas diferentes com processos Exatamente. diferentes. E então, acima de tudo, foi nós percebermos qual é a linha de orientação da federação. Nós sabemos qual é a nossa linha de orientação, que é sempre o mais alto nível. Neste momento estamos com o projeto do nosso ginásio quase todo, só nos faltam algumas máquinas para termos o ginásio junto às piscinas, que é para não termos que andar com distâncias entre treinos, para podermos ter todas as valências. E efetivamente temos a situação que está contornável, que é o psicólogo na equipa. Certo, ok. Em termos técnicos. Ou seja, acrescentar mais valias e seguramente que o psicólogo será aqui um elemento muito interessante, até na gestão das expectativas e das tais frustrações que podem surgir, não é? E aquelas coisas que eles não nos contam a nós, ou Sim, seja, eles têm demasiado à vontade para estar, porque acham que por vezes podem ser lamechas. E, efetivamente, eu costumo dizer, o treinador faz tudo, não é? Naquelas 3 horas que passa entre o cais da piscina, treino efetivo e depois os alongamentos e o despedir, nós, Carla, precisa dar uma palavrinha. Ficámos mais algum tempo. Os pais, quando nós saímos, já preciso falar, e ficámos mais algum tempo, não é? Sim. E, efetivamente, há coisas que nós não conseguimos contornar porque estamos demasiado envolvidos. Certo. Não é? E então convém às vezes haver uma pessoa externa sim. para poder, tanto de um lado como do outro, tanto externa nesse sentido, como depois também com um conhecimento específico para poder efetivamente ajudar, não é? Isso é muito interessante. Eu ia perguntar-lhe, Carla, se os seus olhos brilham sempre assim tanto ou só quando fala da natação, porque tem sido uma constante nesta conversa os olhos a brilhar. São muitos anos envolvidos nesta causa, não é? Sim. Foi muito lutar contra a corrente. Tornou-se para si quase um projeto de vida ou uma missão? Eu acho que é uma forma de estar na vida. Sim, acredito. Eu, na altura, quando abracei este projeto, os meus filhos eram pequeninos, a minha filha tinha acabado de nascer, e efetivamente foi o mudar uma forma de estar na vida totalmente diferente. Os meus olhos brilham muito sempre. Sim. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Desculpe lá que eu pulei a verter uma lágrima. Mas falar da natação... Mas é de felicidade. É, exato. É uma paixão. Sim. É uma paixão falar da natação. E sempre foi... Eu tive muitos anos ligada à natação pura. E abraçar este projeto foi algo resistente no início. Não foi algo que eu me apaixonasse logo que me falaram do assunto. Certo. Foi um ano de perceber se era efetivamente isto que eu queria abraçar ou não. Foi até perceber que lhe acrescentava coisas. Exatamente. Acredito Exatamente. Que sim. E acrescentará muito. Acrescenta imenso. Há momentos de cansaço. Claro. Há momentos com vontade de atirar a toalha ao chão.
mas efetivamente esses depois são ultrapassados com outros momentos muito mais gloriosos. Muito bem. E com as vitórias do Rodrigo e dos amigos dele, que estão aí para continuar seguramente. Rodrigo, queres aproveitar que estás aqui com direito de antena para mandar um abraço para alguém? Eu sugeria que mandasses um beijinho para a tua mãe, no mínimo, porque senão depois podes ter problemas em casa. Ok? Então vou começar. Beijinho, mãe. Se estiveres a ver isto. E acho que, sinceramente, todos os meus amigos de cá de Ovar, queria dar um grande abraço a todos. Se estiverem a ver isto, sinceramente. Tenho muitas saudades vossas, pessoal. Um dia temos de combinar. Isso, um dia têm que combinar, se calhar não podem ser todos na piscina, né? Porque não cabem, Não. porque acredito que tu ao longo da vida sejas rapaz para fazer amigos com facilidade. Na verdade, no começo tinha um bocadinho de dificuldade. Mas Era? era mais por causa da timidez na altura. Certo, ok. Eu era muito tímido na altura. Sim. Achas que de alguma forma o desporto também te ajudou a vencer essa barreira? Isso com certeza ajudou. Ok. Isso acaba por ser também interessante e voltamos ao que falávamos há bocadinho de ferramentas para a vida. Já aconteceu beberes muita água na piscina? Quantas e quantas vezes? A sério? O quê? Um mergulho mal dado? Ou... Nem é preciso. Às Então. vezes vou respirar errado e bum, Ok, entra ok. tudo de uma vez. Sei. Tudo faz parte, não é? Exato. E pensas, Paulas, agora ali à frente respira normal se não bebes mais água. Há alguma, sei lá, eu não sei se isto faz sentido, esta pergunta, tipo uma piscina que tu gostes de nadar, outra que não, as piscinas não serão seguramente todas iguais, não é? Não. Mas, sinceramente, isso de gostar de nadar numa piscina e na outra, isso não há para mim. Não há esse critério. Ok, É tipo, vais nadar numa piscina? Tudo bem, nada nessa. E é isso para qualquer uma, sinceramente. Eu não tenho uma preferência. ok. E o que é que dirias a alguém que nos esteja a ouvir, e não é obrigatório que seja agora, porque isto depois vai ficar disponível no Facebook, também em podcast no site, as pessoas podem ouvir mais tarde sem problema nenhum. O que é que dirias a alguém que está eventualmente a pensar em praticar natação? Diria que se acham que é uma coisa fácil, já podem tirar os cavalinhos da chuva, que não é nada, não é uma coisa fácil. Estás a ajudar. Mas, Pois não, está a assustar a mas casa. é um projeto que, mas é uma oportunidade de vida, sinceramente. Vão acabar conhecendo muita gente nova, provavelmente fazer amigos. No meu caso foi uma família. Sim, E eu acho que, apesar de tudo, vale muito a pena. ok, Vale muito a pena. ok. Se puderem ter essa oportunidade, aproveitem. Certo. Esse vale muito a pena, é, digamos, a cereja no topo do bolo que eu penso que a Carla gostaria de ouvir de todos os atletas da Feira Viva, Sim, não é? sim. Vale muito a pena, apesar do esforço, apesar de uma zanga ou outra, Da dedicação, apesar, da não é? persistência. Mas vale a pena. E o projeto passará muito por aí. Sim, o foco é a superação individual. Aquele que não sabe nadar, aprender a nadar, aquele que não consegue com os braços, faz com as pernas, aquele que não consegue com pernas. E, efetivamente, este mundo fez-me olhar para determinados pormenores que nos passam muito ao lado no dia-a-dia que nós temos da nossa vida exacerbadamente ocupada Sim. do dia-a-dia. E eu acho que muito egocêntrica também, não é? Verdade. É, muito egocêntrica. E o envolvimento que eu tive nas seleções ao longo destes últimos 15 anos despertou-me para determinados pormenores do ser humano que, efetivamente, se alguém quiser, pode ser moroso. Muitas das vezes não vão conseguir no momento e no objetivo que querem, mas as coisas depois vão acabar por acontecer e adaptamos-nos. O ser humano é fabuloso. Sim. Em termos de adaptação a todas as divergências e as coisas que nos vão acontecendo à frente. E conseguimos sempre dar a volta. Tal como a minha avózinha dizia,
Só para a morte é que não há solução. Mesmo, não é? mesmo. Pronto, e eu acho que o grande problema de hoje em dia é a ânsia que tudo aconteça rapidamente. Tem que haver Sim. uma resposta rápida, tem que haver um resultado rápido, tem que conseguir nadar da noite para o dia e as pessoas frustram muitas vezes, desmotivam muitas vezes por não conseguirem as coisas rapidamente. E isso é porque às vezes não ganhamos de uma forma, mas ganhamos de outra. Tal como Sim, nós tínhamos falado há bocadinho. Diga-me uma coisa, Carla, está agora na natação adaptada, já passou pela, chamamos-lhe convencional. Sim. Se voltasse à convencional, era hoje melhor treinadora do que antes? Com certeza. Com certeza. Neste momento sinto-me uma treinadora provida de mais valências do que na altura. Digamos que, de alguma forma, este nicho da natação acaba por ser um privilégio. É um privilégio, apesar de muitas depois vezes... de tantas dúvidas no sim, início. Sim. Depois de tantas dúvidas, depois de tanto perguntar se serei capaz de Sim, dar a volta, não é? sim. Porque chegar um nadador à nossa frente, nós percebermos qual é, efetivamente, a capacidade máxima daquele ser à nossa frente, foi muitas discussões à volta disto que eu tive na altura com uma médica fisiatra, que nós temos protocolo com o Centro Hospitalar de Santa Maria da Feira, e foram eles que nos suportaram muitas vezes no início. E muitas das vezes a conversa de café andava à volta disto. Certo. Mas quando é que eu sei que ele atingiu o limite? Sim. E ela dizia-me, cara, nunca vais conseguir saber isso. Pois, claro. Tem que ser dia a dia. E é o Vais ter que te envolver. tentativa e erro. Tentativa e erro, vais ter que te envolver, vais ter que perceber. Claro. Por muito que leias, não está tudo na literatura. Sim. Por muito que muitas paralisias cerebrais que te apareçam à frente, todas são diferentes. Claro que sim. Pronto. E o encanto de todo este projeto é isto mesmo. Muito bem. Rodrigo, já treinaste hoje? Já. Sério? Senão não podias vir à entrevista, não é? Foi logo de manhã cedo? Das 10 ao meio-dia. Ok, não foi assim tão cedo quanto isso. E para o fim de semana está feito ou amanhã há mais? Amanhã há prova. Amanhã há prova, ok. Mais uma vitória na perspectiva? Claro. Ok. Essa confiança é tudo, não é? Chegar, ver e vencer. Quando é possível. Confiança, trabalho árduo e compaixão com todos. Ok, muito bem. Olha, falta-nos aqui só 1 minuto e pouco. Estivemos a brincar com a conversa durante 1 hora. O tempo aqui parece que tem outra dimensão e passa muito mais depressa. Queres dizer alguma coisa que falta aqui dizer, que eu não tenha perguntado ou que tu achas que queres acrescentar? Tens aqui 1 minuto por tua conta. Eu acho que o que eu queria dizer é que provavelmente nunca pensei na altura, quando comecei, que chegaria ao ponto que eu estou hoje. Tipo, de ser convidado por uma rádio, por exemplo, de estar numa mídia a falar sobre a minha trajetória. De chegar onde cheguei. Sentiste bem aqui? Sim. Isso é que é importante. Mas se achas que eu sou rabugento, podes dizer à vontade, não tem problema nenhum. Dizes ao auditório, eles já ficam a saber. Temos 20 segundos. Carla, obrigado por ter vindo. Obrigada eu. Força nesse trabalho. Obrigada. Continuo com o brilho nos olhos. Tu, Rodrigo, muitas vitórias, é o que eu te desejo. Obrigado. Continua por aí fora. E quando houver novidades, diz alguma coisa, vai dizendo, para nós também podermos ir divulgando por cá. Um abraço, felicidades. Igualmente. Especial Entrevista.